Muito bem, irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso culto e agora então meditando um instante na palavra do Senhor. E quero para isso, como hoje é o dia das mães, hoje foi o dia das mães, hoje só para lembrar não tem a saída das crianças, tá bom? Porque não tem, tá bom? Então eu não chamei por isso, não é porque eu esqueci, não que eu tenha esquecido alguma vez, não é? Mas não temos, tá bom? Então, isso também é uma bênção. Gênesis capítulo 24 é o texto que vamos ler. Gênesis capítulo 24. Como hoje foi o dia das mães, e ainda é o dia das mães, já que o dia só termina lá para meia-noite, não é? Então eu queria hoje falar sobre uma mulher da Bíblia, uma mulher que eu gosto muito dela, a biografia dela é muito linda, e eu queria falar um pouquinho sobre ela hoje, uma mulher chamada Rebeca. Já viram falar de Rebeca? Conhece a história da Rebeca? De vez em quando aparece uma Rebeca na nossa vida, né? De vez a gente cruza com alguma Rebeca por aí, e tem várias aqui, né, andando por aí. Na nossa igreja, não me lembro se temos uma Rebeca, acho que não tem, né? Eu não lembro de uma Rebeca aqui na nossa igreja, sinal de que está faltando uma então. Precisamos orar para Deus salvar uma Rebeca aqui, tá certo? E se você conhece alguém que chama Rebeca, depois você pode falar com ela a respeito dessa mensagem, que é uma personagem muito interessante. Eu não sei se você já reparou, você já deve ter lido o Gênesis, todo mundo já leu o Gênesis, né? Porque todo mundo já começou a ler a Bíblia, que nem eu, e parou no meio. Aliás, parou no começo, inclusive, né? A gente começa a ler a Bíblia e para na lei, não é assim ou não? Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Porque todo mundo já passou por essa experiência. Começou no Gênesis, é uma delícia. Aí entra Êxodo, é gostoso, tal, porque tem a história de Moisés ali, né? Aí entra a história da lei. Aí quando entra a lei, aí pronto, a gente desanima. Aí vai, hoje não, amanhã também não, semana que vem também não. E aí a gente acaba desistindo da leitura. Eu vou dar uma dica para vocês, muito legal e muito preciosa. Eu li a Bíblia inteira 2 vezes. E essas 2 vezes que eu li a Bíblia, eu não li a Bíblia do começo ao fim, assim, do Gênesis até o Apocalipse. Eu fui lendo o texto que eu queria. Hoje eu quero ler um salmo. Eu li um salmo. Eu quero ler Isaías, eu lia Isaías. Então, lendo assim, lê aquilo que você quer, tá certo? Eu sugiro que leia faça uma porção, né? Quando mudar de assunto, você muda de livro, mas não vai, né? Não fica lendo para cima e para baixo, senão você não vai entender nada. Leia, por exemplo, até mudar o assunto. Então você está lendo, eu estou lendo, sei lá, Isaías. Aí você viu lá, Isaías começa a falar, e aí veio lá, outra vez veio a palavra do Senhor. Quer dizer que é um outro discurso. Então aí pode parar, se for o caso. Ou então, se você quer continuar, dá uma olhadinha nas páginas, esse discurso vai até onde? Aí você vai dando uma olhadinha nos capítulos, até onde muda outro discurso, né? E aí você pode ir fazendo por campanha, né? Vai fazendo por período. Eu li, por exemplo, Isaías até o capítulo 22. Então, na primeira arrancada, eu li até o 12 e parei no 12. Fui ler outras coisas. E depois eu li Isaías do 13 até o 22 e parei de novo. E estou travado lá no 22 ainda, né? Estou lendo outras coisas, tal, que é uma bênção também. Agora estou lendo Oséias, essa semana eu comecei a ler Oséias. Oséias é pequeno, são só 14 capítulos. Eu acho que dá para ler inteiro, né? Dá para ir sem desistir de Oséias, penso eu. Mas também, se for o caso, né, dá uma parada e vai ler outra coisa. Então é a dica que eu dou para vocês, tá bom? Eu estou falando tudo isso para dizer que todo mundo já passou por Rebeca. E gente, eu quero falar um pouco sobre essa mulher incrível chamada Rebeca. E quem sabe você vai aprender algumas lições importantes que você vai aplicar para a sua vida relacionadas com essa mulher. Rebeca, ela tem um problema não, né? Ela teve lá um BO na vida dela e todo mundo lembra dela por causa disso. E aí ela, aquela mulher sem vergonha que traiu não, ela não traiu o marido. Mas ela enganou o marido. O Isaac, ele era bem velho já, e ele estava meio cego, e todo mundo já conhece a história de que ela enganou o Isaac para favorecer um filho, que era Jacó. Vocês lembram disso? E ela ficou muito famosa por fazer isso. Foi a mulher que enganou o marido.
tá certo? Aproveitou que ele era meio cego, já estava meio... não estava pensando muito bem das coisas, estava virando lá os parafusos, enfim. E ela, então já está meio esquisita, ela já pegou, né? E ela foi mais esperta do que ele. E por causa dela, na verdade, foi ela que incitou, não tem como negar que foi ela que levou os filhos, né? O filho dela até o ponto em que ele chegou. E foi ela que enganou o marido. Aí ela ficou muito conhecida como a mulher que enganou o marido. Mas Rebeca tem mais do que enganar marido. Ela fez algumas coisas, e eu quero destacar nessa noite alguma coisa muito importante. E até o fato dela ter enganado o marido, quem sabe a gente não saia hoje com uma outra ideia sobre isso. Talvez ela tivesse mais certa do que Jacó, né? Da Jacó não, desculpa, Isaac, né? Que foi o marido dela em favor de seu filho Jacó. Quem sabe ela não estava certa e o Isaac estava errado. Porque se fosse o Isaac, sabe quem tinha ganhado a primogenitura? Era o Esaú. Todo mundo sabe disso. Mas quem ganhou foi Jacó. E quem é que estava, né, na aliança com Deus? Deus tinha aliança com qual dos dois? Não era Jacó? Não dá a impressão de que... Tudo bem que ela podia até amar mais o Jacó. Mas será que ela não tinha uma perspectiva diferente? Talvez mais atenta às coisas de Deus, ao caminho de Deus, à obra de Deus na vida da família dela. Talvez ela tenha entendido melhor o caminho de Deus para a família dela do que o próprio chefe da família. Vamos pensar um pouco sobre isso hoje. E eu quero começar falando então sobre uma mulher muito abençoada por Deus, chamada Rebeca. Por que ela era abençoada por Deus? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que Rebeca era abençoada, primeiro porque ela se casou com um homem que ela amava. Aliás, desculpa, um homem que amava ela. O texto não diz exatamente que ela amou, embora ela certamente amou o seu esposo. Mas o texto destaca o fato de que o esposo dela amou ela. Uma vez eu estava lendo uma revista, revista tipo Xereta, Capricho, essas coisas desse nível, né? Mas isso faz muito tempo, não foi semana passada não, talvez na semana retrasada, tipo assim. O fato é que eu estava lendo essa revista e tinha lá uma pesquisa com as mulheres. Qual é o seu homem ideal? Que é bem típico desse tipo de literatura. Qual é seu homem ideal? E aí tinha lá uma pesquisa com as mulheres, e aí eles pegaram as respostas e fizeram uma espécie de uma estatística, para saber qual é o homem ideal para uma mulher. E sabe qual foi o primeiro item da lista? Eu achei engraçado isso. O primeiro item da lista, eu não sei se é o caso aqui, pode ser que aqui nesse auditório, que as mulheres são inteligentes e são espertas, né? É um alto nível aqui, tá certo? Pode ser, não, talvez não seja o nível lá da revista. Mas agora... você vai julgar se está certo ou não. O homem ideal para mim, estava lá o primeiro item, o homem que me ama. Não sei se você pensa assim também, né? Se seria essa a alternativa, mas eu achei interessante isso. O homem ideal é o homem que me ama. Eu achei engraçado, porque na cabeça de homem isso não funciona muito, né? Acho que o homem ideal seria o homem que eu amo, né? Não, é o homem que me ama. A Bíblia não diz exatamente que Rebeca amou o seu esposo Isaac, mas ela diz com todas as letras que Isaac amou Rebeca. Ela se casou com um homem que a amava. E uma coisa bacana em Rebeca é que ela foi uma esposa única. Todo mundo conhece a história e sabe que o pai de Isaac, Abraão, era casado com várias mulheres. E que o filho de Isaac, Jacó, também era casado com 4 mulheres. Rebeca não, Rebeca era única. Foi dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o casamento de Isaac foi o único casamento que estava de acordo com o propósito de Deus. Rebeca teve sorte, eu acho. Acho que você que é mulher deve imaginar que não é pouca coisa. A gente até podia parar por aqui já, né? Tem mais. Mas já foi uma sorte danada naquele tempo e naquela cultura de que Rebeca tivesse um homem que a amava. Em Gênesis 24, 67 diz: Isaac trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Tomou-a por mulher e ele a amou. Eu acho muito lindo esse texto, porque mostra que Rebeca tinha um homem que a amava. A segunda coisa que eu vejo que essa mulher foi muito abençoada, é que ela era uma mulher muito rica. Muito rica. O que não é uma coisa de se jogar fora. Rebeca era muito rica. Quando o servo de Abraão reconheceu, e agora eu quero ler o texto com vocês, Gênesis 24, capítulo 15, até o versículo 27, e eu quero mostrar para vocês o encontro aqui do servo de Abraão com Rebeca.
Diz assim o texto em Gênesis 24:15: Antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito atraente, virgem, a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu de volta. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: Bebe, meu senhor. Então com presteza, abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço e tirou água para todos os camelos dele. E o homem a observava com atenção, em silêncio, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. Depois que os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro, de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para os braços dela, do peso de 10 siclos de ouro, e perguntou: De quem tu és filha? Dize-me, peço, se há lugar na casa de teu pai, onde se possa passar a noite. Ela lhe respondeu: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu a Naor. E prosseguiu: Temos bastante palha e forragem, e lugar para o pernoite. Então o homem inclinou-se e adorou ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua bondade e a sua fidelidade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Amém? Que bonita essa história, né? Não sei se você entendeu, mas aqui foi o encontro entre o servo de Abraão e Rebeca. O servo de Abraão tinha ido naquela região para encontrar uma esposa para o filho de Abraão. E ele encontrou então Rebeca e teve toda essa cena onde Rebeca deu água para o servo de Abraão e também para os servos que estavam com ele e os camelos que estavam com ele. Eu disse para vocês que ela era uma mulher muito abençoada. Ela se casou com um homem que amava, mas ela também era uma mulher muito, muito, muito rica. O texto disse, nós acabamos de ler, que quando o servo de Abraão reconheceu que ela era uma parente de Abraão, ele na hora já deu para ela um pendente e 2 pulseiras de ouro, na hora. E naquele tempo não tinha miséria para pulseira, para, né? Os objetos de ouro não é que nem hoje. Hoje a tecnologia é muito avançada e consegue-se fazer objetos de ouro muito finos e muito pequenos. Naquele tempo o objeto de ouro era realmente muito pesado e ela ganha logo 2 pulseiras e um pendente de ouro. Quando os pais de Rebeca concordaram com o casamento, porque eles foram para casa e lá conversaram com o pai dela. E o pai dela concordou com o casamento. E quando ele concorda, antes mesmo dela dizer sim ou não, o texto diz que ela já foi coberta de joias e de vestidos caríssimos. Diz o texto que depois da morte de Abraão, em 25:11, que Deus abençoou a Isaque. Rebeca teve uma vida de princesa. Isso é nítido no texto e por isso nós podemos ver que Deus a abençoou muito também nesse sentido. Uma terceira coisa pela qual eu acho que ela foi muito abençoada por Deus é porque ela foi curada de uma esterilidade. Apesar de ser uma mulher muito atraente, muito bonita, ela era estéril e o texto diz que ela foi curada. Diz o texto: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Olha que coisa linda. Quantas pessoas têm no seu histórico de vida um relato de cura tão incrível e tão miraculosa? Principalmente um relato de uma cura como essa, a cura de uma esterilidade. Pois é, essa mulher teve isso no seu currículo. Ela era realmente alvo do cuidado e da atenção de Deus. Um quarto motivo pelo qual eu vejo que ela foi muito abençoada é que ela teve filhos fortes, saudáveis, bonitos e muito bem-sucedidos. Os filhos dela realmente foram grandes homens, se não grandes homens de Deus, um deles certamente, mas pelo menos foram grandes homens em seu próprio tempo. O primeiro deles era um caçador.
Ele era bruto, diz o texto, ele era coberto de pelos. E naquela época, até um tempo atrás, eu diria, o padrão de homem ideal era um homem mais bruto. Hoje em dia a gente está vivendo uma época onde o tipo de homem que está fazendo sucesso é o mais delicado, que é uma novidade do nosso tempo, e não estou aqui para condenar, amém, Deus que abençoe, não é? Mas só estou citando uma coisa que aconteceu. O fato é que antigamente as mulheres gostavam de homens mais rústicos, né? Homens mais brutos, bruto não no sentido de agressivo, claro, né? Mas homem mais rústico, e esse era o tipo que fazia mais sucesso, inclusive. Se o sujeito fosse muito delicado, ele era visto com maus olhos, e naquela sociedade antiga, um homem bruto, ele era realmente muito valorizado pelas mulheres. Pois é, ela teve um homem desse tipo, ele era um caçador, ele era um bruto. Não sei se você gosta disso, mas era o tipo que ia lá, pegava a faca e lutava com o bicho, né, a besta fera lá, e estripava o bicho, né? Então aquilo devia ser muito sensual, penso eu, naquela época. Ele era um homem realmente valente, estamos falando aqui de Esaú. E tinha um outro que era um tipo mais cabeça, assim, um tipo mais, né? Um sujeito mais erudito, e ele era muito inteligente, inclusive, e ele é muito inteligente mesmo. Ele era tipo meio um administrador, ele seria um ótimo administrador de empresas. Aliás, eu acho que foi isso mesmo que ele foi. Se a gente pudesse olhar para Jacó, eu acho que grande parte do segredo do sucesso de Jacó é que ele era um excelente administrador de empresas, mas ele não era do tipo bruto, como a gente sabe disso. Ele fez uma relação. E para vocês terem uma ideia de como Jacó era inteligente, Jacó conseguiu, olhando para o rebanho, e não era dele o rebanho, mas ele conseguiu, olhando para o rebanho de ovelhas, fazer uma relação entre o tipo de ovelha que nascia, relacionado com o tipo de vida que as ovelhas viviam. Ele observava, e quando as ovelhas tinham um certo comportamento, nascia um tipo de cria. E quando elas tinham outro tipo de comportamento, nascia um outro tipo de cria. E aí ele trabalhou o ambiente para que aquilo favorecesse ele. E como aquelas crias que nasciam eram muito raras, ele fez um acordo com o sogro dele: olha, não precisa me pagar não, toda cria que nascer desse jeito é minha. O sogro falou: ah, beleza, já que não nasce, é muito raro. Mas aí como ele tinha descoberto o segredo, só nascia cria que favorecia a ele. Tanto que o sogro dele, inclusive, ficou muito nervoso. Achou que ele tinha enganado e, de certa forma, até que ele tinha mesmo, não é? Jacó era muito inteligente. Rebeca, ela podia se orgulhar dos seus filhos. O filho dela é realmente um homem muito inteligente. Uma mulher muito bem sucedida. E também Rebeca, e eu acho que aqui está talvez a maior de todas as bênçãos, é que Deus tinha um grande propósito na vida de Rebeca. Deus tinha algo na vida dessa mulher e Deus estava trabalhando para isso. Abraão, ele já sabia que a mulher de Isaque não poderia ser qualquer uma. Quando ele quis encontrar uma mulher para o seu filho, ele chamou o seu servo e disse a ele as seguintes palavras: não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas irás à minha terra, a minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Abraão sabia que não podia ser qualquer mulher. E aí no capítulo 24 diz: no dia da despedida da casa dos seus familiares, eles a abençoaram, porque ela aceitou o casamento e ela seguiu com o servo. No dia da despedida de sua casa, seus familiares a abençoaram com as seguintes palavras: irmã nossa, sê tu a mãe de milhares de miríades. A família já sabia que Deus tinha algo muito especial na vida dessa mulher. Tanto que eles disseram: seja mãe de milhares de milhares. Olha que bênção, uma mulher realmente abençoada por Deus, e era notório, as pessoas viam isso, sua própria família via isso. Quando ela estava grávida de gêmeos, Esaú e Jacó, o texto diz que os meninos lutavam no seu ventre. Então ela pergunta ao Senhor em sofrimento: o que está acontecendo, Senhor? E olha a resposta de Deus: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que outro povo. Já pensou se ouviu um negócio desse de Deus? Os seus 2 filhos são 2 patriarcas, e cada um vai gerar uma grande nação. Já pensou, como você se sentiria? Uma mulher abençoada, não é verdade? Incrivelmente abençoada. 2 filhos que ela teve, os 2 se tornaram grandes nações. Foram grandes nações, e o próprio Deus disse isso para ela.
Uma mulher realmente bem-sucedida. Haviam planos divinos na vida de Rebeca. Eu penso que ela talvez não soubesse muito bem o que significava tudo isso, mas ela sabia que ela estava envolvida em algo muito grande, muito grande. Agora, o sucesso dela não veio de graça. Tinha um preço que ela precisava pagar, que ela precisava assumir. E ela assumiu. Rebeca, ela procurou o bem e o bem acabou chegando a ela. Ela procurou o bem e ela o encontrou. Que tipo de mulher é essa Rebeca? E o que ela nos ensina então a nós, homens e mulheres, de como podemos viver para que tenhamos esperança e sucesso em nossa vida, inclusive na nossa caminhada com Deus, principalmente em nossa caminhada com Deus. Eu quero tirar aqui algumas lições, principalmente desse encontro que Rebeca teve com o servo, e tirar algumas lições para a nossa vida, da vida dessa mulher. A primeira coisa que eu vejo na vida de Rebeca é que Rebeca, ela era uma mulher que dependia do seu próprio trabalho. Ela era uma mulher proativa. Ela não, mesmo naquela época, ela não se contentou, eu sou uma mulher, eu tenho que ser sustentada. Não, ela era uma mulher que trabalhava. Eu imagino que ela devia ganhar algum dinheiro do pai dela, talvez, porque o texto diz que ela cuidava do rebanho. Ela cuidava do rebanho. Rebeca tinha dinheiro, mas ela trabalhava. Quando o servo encontrou Rebeca, ela estava cuidando das ovelhas do seu pai. O que significa isso? Significa que ela tinha um trabalho extenuante, como Davi, inclusive, que também foi um pastor de ovelhas. Significa que ela passava dias embaixo de sol, nos campos, no relento, correndo o perigo de ser atacada por animais selvagens, mas era uma mulher de trabalho. Rebeca nos ensina que na vida não existe mágica e que não existe sorte, que dinheiro não cai do céu e que você tem que produzir sua própria riqueza com as suas próprias mãos. E quanto mais rápido a gente percebe isso, melhor a gente vai se dar na vida. Não espere, faça. No mundo competitivo como que nós vivemos, uma mulher que se esconde por trás de uma pressuposta incapacidade feminina, ela está fadada a passar o resto dos seus dias em casa, sofrendo de baixa autoestima. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom. Fazendo com as mãos aquilo que é bom. Rebeca nos ensina uma lição muito preciosa. Não espere que venha de graça. Conquiste o que é seu. Conquiste o que é seu. A segunda coisa que eu aprendo na vida de Rebeca é que ela era uma mulher generosa. E isso é uma lição para mim. Seja generoso. Quando o servo chegou e encontrou Rebeca, ele pediu água. Eu quero água. Talvez ele estivesse mesmo com sede, uma vez que ele estava num deserto. Mas aqui o texto mostra que tinha mais do que sede. Ele queria testar, porque ele não sabia quem era aquela mulher e desconfiou que talvez fosse a mulher que ele estava procurando. E ele pediu água para ter algum tipo de conexão com ela, algum tipo de relacionamento, e que de alguma forma ela se manifestasse. E o texto diz que quando ele pede água, então ela serviu água para ele. Primeiro o texto diz que serviu água para ele. O texto diz que ela deitou o cântaro, provavelmente o cântaro estava no ombro dela, e ela deitou para que a água escorresse, e o servo então foi bebendo na mão. E diz o texto que depois que isso aconteceu, ela também serviu aos seus camelos. E quando a gente fala que serviu os camelos, você pode imaginar que não foi pouca coisa, porque um camelo não bebe pouca água não. Um camelo bebe muitos litros de água, pelo menos uma boa quantidade de litros de água. É um animal grande, ele precisa de muita água. E não era nenhum nem dois, eram vários camelos, diz o texto. Rebeca, ela era uma moça muito linda, mas era uma moça generosa. Era rica, mas ela era generosa. Eu fico pensando que há muita gente nesse mundo que se acha demais para se aproximar das pessoas,
para conversar com as pessoas, para ser bênção na vida das pessoas, para ser bênção no reino de Deus. Talvez alguém tenha um autoconceito muito elevado, tenha um conceito de si muito alto, que o impede de se aproximar daqueles que realmente necessitam de uma palavra, de uma oração, necessitam de uma intervenção, necessitam ser abençoados de fato. Tem muita gente que está um pouco distante disso. Aqui está uma mulher que realmente ela se relaciona e ela satisfaz as necessidades de seu próximo. Tem muita gente neste mundo que é bonita demais para se relacionar com qualquer um. Tem dinheiro demais para se relacionar com qualquer um. É inteligente demais para se relacionar com qualquer um. Ainda bem que o Filho de Deus, o mais rico, o mais inteligente e o mais belo de todos, não pensava desse jeito. Quando o Filho de Deus esteve entre nós e viveu neste mundo, ele se relacionou com qualquer pessoa. Qualquer um se aproximava dele, de qualquer idade, de qualquer classe social. Como diria Paulo, ele é rico para com todos os que o invocam. E eu acho muito linda a expressão de Paulo, quando diz que Jesus é rico para com todos os que o invocam. Quando você chega a Jesus, você encontra alguém que tem tempo para você, que está disposto a gastar com você, gastar energia, atenção, concentração em você, estar com você. Ele quer relacionamento com você. Deus está nos conclamando para sermos bênçãos neste mundo, nos envolvermos com as pessoas, com alguém que Ele vai colocar na nossa frente, pessoas que precisam de ajuda, e nosso dever é ajudá-las. Temos que ser generosos para com as pessoas, não importa o quanto tenhamos de beleza, inteligência, ou o que quer que seja nessa vida, nós somos servos de Deus neste mundo. Rebeca pensava assim. E uma última coisa que eu quero destacar sobre Rebeca, é que Rebeca sempre estava no centro da vontade de Deus. E uma coisa que é muito bacana em Rebeca, é que a primeira vez que a gente ouve falar dela, ela estava no lugar certo, na hora certa. E isso é uma grande lição para nós. Estarmos no lugar certo, na hora certa. Sabe qual é o lugar certo e a hora certa? É o lugar da vontade de Deus. Rebeca era uma mulher que andava segundo a vontade de Deus. Na verdade, foi Deus que enviou ela para aquele lugar, porque ela precisava conhecer um homem, um servo de Abraão, que a levaria para Canaã, aonde estava Abraão e o seu futuro noivo, o seu futuro marido Isaque. O servo de Abraão reconheceu isso, quando ele disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua benevolência e a sua verdade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. O próprio servo reconheceu isso. O Senhor me guiou. Foi o Senhor que me trouxe aqui. E quando ele chega lá, ele encontra alguém a quem também o Senhor havia guiado até aquela situação. Na verdade, só existe um caminho para a felicidade e para o nosso sucesso, que é fazendo a vontade de Deus. A nossa vida é como uma rua de mão única. E não há maneira de ser feliz a não ser fazendo a vontade de Deus. O lugar certo de Deus em nossas vidas é o primeiro. E o tempo certo de fazer a vontade de Deus é o tempo dele. Rebeca compreendeu isso. Andou de acordo com essa verdade e ela encontrou aquilo que ela buscava: o sucesso, a honra e principalmente a vontade de Deus para a vida dela. Se você vai ser feliz, então é preciso que você esteja no lugar certo, no momento certo de escolher aquilo que Deus tem para você. Eu fico pensando que muita gente não foi feliz, e se ela pudesse olhar para trás e dizer onde foi que eu errei, e sabe o que ele vai reparar? Vai reparar que ela errou porque fez escolhas porque não estava no centro da vontade de Deus. Eu escolhi um namorado, mas aquele não era, eu não estava na vontade de Deus naquela hora.
Eu escolhi uma profissão, mas enquanto eu escolhia, eu não estava no centro da vontade do Senhor. Eu escolhi um rumo para a minha vida, escolhi uma viagem, escolhi mudar de vida em algum sentido, mas aquela mudança eu não estava no centro da vontade de Deus. Escolhas que são feitas fora do centro da vontade de Deus, elas estão fadadas a serem frustradas em nossas vidas. Rebeca não, Rebeca estava exatamente onde ela precisava estar. Se nós confiarmos em Deus, Ele vai nos conduzir pelo caminho dEle. E o caminho de Deus é um caminho de bênção em nossa vida. Agora nós sabemos por que Rebeca era tão feliz. É porque ela nunca deixou a vontade de Deus, nunca. Até mesmo quando ela deu preferência a Jacó. E eu quero falar um pouquinho sobre essa experiência, que a gente sempre viu isso com maus olhos. Ela deu preferência para Jacó, lembra disso? Ela tinha 2 filhos. E o texto diz que ela cuidou bem de Jacó, ela deu uma certa preferência para Jacó, e no fim, quando o Isaac ele foi abençoar um de seus filhos, ela deu um jeito para enganar Isaac, para que Jacó recebesse a bênção. Muito bem, quando ela enganou então o seu marido Isaac, para que Jacó ficasse com a bênção, irmãos, até nisso eu vejo que Rebeca estava mais no centro da vontade de Deus do que Isaac, até nisso, até quando errou, ela acertou, porque realmente Deus estava com Jacó, era Jacó que tinha a aliança com Deus, isso é nítido na história, o descendente Jesus, o descendente de Jacó, ele viria de Jacó e não de Esaú. Se fosse por Isaac, Esaú é que seria o primogênito, mas essa não era a vontade de Deus. Rebeca não foi perfeita, podemos até criticar os seus métodos, mas uma coisa é certa, ela estava em sintonia com a vontade e com os propósitos de Deus. E eu queria lembrar para vocês uma coisa muito interessante. Quando os meninos, e ela estava grávida, e aqueles 2 meninos brigavam no ventre de Rebeca, e ela estava sofrendo muito, e perguntou para Deus: Senhor, o que é que está acontecendo? Deus disse a ela que o maior serviria o menor. Seria o contrário. O maior deveria ser o senhor do menor. Mas aconteceria o contrário. Na verdade, o menor é que seria o senhor. O maior vai servir o menor. E olha que interessante, foi ela que perguntou isso para Deus, e foi Deus que respondeu para ela. O texto nem diz que ela disse isso para Isaac. Será que ela contou essa história para Isaac? Não sei. Talvez Isaac nem soubesse disso. Eu não sei se Isaac sabia, mas ela sabia. Ela tinha uma promessa de Deus, ela ouviu de Deus: o maior servirá o menor. E eu acho que quando ela ouviu aquilo, o maior servirá o menor, ela pensou: então eu preciso cuidar do menor. O menor tem que ser protegido, porque o menor está dentro do plano e da vontade de Deus. Deus tem um plano para ele, eu tenho que cuidar desse menino. Eu vejo que de certa forma a Rebeca está protegendo o plano de Deus. Não sei se ela está fazendo bem ou está fazendo mal, mas eu vejo as boas intenções dessa mulher. Se as atitudes de Rebeca em relação a Jacó foram um erro, e podemos até dizer que foram, afinal ela mentiu, ela enganou. Vamos dizer então que foram um erro, sim. Mas mesmo que tenham sido um erro, então Deus conduziu Rebeca até mesmo através de seus erros. Porque afinal Deus a quem servimos, Ele pode usar tanto a nossa santidade como os nossos erros. Ou você acha que Deus só guia você enquanto você está na santidade? Não, quando você está em sintonia com Deus, até os seus erros, eles podem ser usados para os propósitos de Deus. Ele como que recicla os seus erros. Você vai ter que sofrer por eles, vai ter que pagar por eles, mas afinal Deus há de usar até os seus erros, até o que você fez de errado, para conduzi-lo dentro da vontade dEle. Deus conduziu os erros de Rebeca para que a sua vontade soberana se cumprisse. E não seria a primeira vez que Deus faria isso. Muitas vezes Deus fez isso no Antigo Testamento. As pessoas estavam erradas, mas Deus usou aquilo para os seus propósitos. Uma delas, a gente já estudou disso aqui há muitos domingos atrás, foi por exemplo quando Israel escolheu um rei, e queria um rei, e Deus disse com todas as letras: vocês estão errados de quererem um rei, mas Deus aceitou, então vamos lá, vocês vão ter um rei. Irmãos, como seria se Israel não tivesse tido um rei?
nós nunca teríamos conhecido Davi. Tudo bem que a gente teve que conhecer Esaú, que foi uma bucha, vamos falar a verdade. Mas depois de Esaú veio, depois de Saul veio Davi, que foi uma bênção, não é? E a gente não pode imaginar a história sem Davi. Tira Davi da história, a história perde todo o sentido. Deus usou um erro de Israel. E o erro de Israel foi exatamente, estava dentro de um propósito de Deus. Deus meio que reciclou aquele erro para fazer dele, eu posso dizer até uma grande bênção na história, como Ele pode fazer com os nossos próprios erros. Não é desculpa para a gente errar, não, de forma alguma, porque se você errar, você vai ter que pagar por eles. Então é melhor andar na santidade, no propósito de Deus. Mas se você mantém a comunhão, então Deus está contigo. Ele vai guiar as escolhas certas e as escolhas erradas, desde que você mantenha a intimidade com Deus. Foi o que Rebeca fez. Deus guiou os seus erros. Ela nos ensina que sempre devemos procurar a vontade de Deus para a nossa vida. E Deus há de nos dar tudo aquilo de que nós necessitamos em nossa vida. Nós vamos ver cumprir em nossas vidas o que diz o salmista: agrada-te do Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. Rebeca viu essa profecia se cumprindo em sua própria vida. Ela se agradou do Senhor, andou com Deus e ela viu a bênção de Deus se cumprindo na vida dela. Eu quero que você abaixe a cabeça e ore comigo. Hoje nós aprendemos um pouco sobre a vida de Rebeca. Rebeca foi uma mulher realmente incrível. Em minha opinião, ela foi mais incrível do que as outras, do que Sara, e também do que a mulher de Jacó. Ela andou com Deus, e Deus usou a vida dela de uma forma extraordinária. Uma mulher abençoada por Deus, mas que estava no centro da vontade de Deus. Aonde você, mulher, homem, onde vocês estão? Estamos no centro da vontade de Deus? Ou estamos seguindo o nosso próprio caminho, fazendo a própria vontade, buscando o nosso egoísmo? Não foi fácil para Rebeca. Ela teve que sair da casa dos seus pais, ela teve que ir para onde estava Abraão e o seu esposo Isaque. O texto diz que Abraão tinha que cavar poços para beber água, e Rebeca estava lá, cavando poço para beber água, mas valeu a pena. Valeu a pena porque Deus era com ela, ela andou com Deus, e a vontade de Deus na vida dela, por fim, gerou o sucesso da vida dela. A bênção de Deus estava com ela, porque ela tinha aliança com Deus, e ela se juntou ao povo da aliança, e andou dentro da aliança. Deus usou Rebeca, até os seus erros, Deus usou, Deus abençoou, Deus dirigiu, Deus conduziu. E olha que bênção, hoje nós contamos a história dela e ficamos felizes por ela. Aonde você está? Você está no centro da vontade do Senhor? Que Deus abençoe sua vida e que Deus te dê consciência de que você precisa estar no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa generosidade para com as pessoas neste mundo. É andar dentro do propósito de Deus, é fazer a vontade de Deus neste mundo, agradá-lo. Quando Rebeca viu aquele servo de Abraão, ela pensou: meu Deus, está acontecendo alguma coisa lá e eu quero estar lá. Deus está fazendo uma coisa naquele lugar, em Canaã. Deus está fazendo uma coisa na vida do meu tio Abraão e eu quero ir para lá. Meu irmão, aonde Deus está agindo? Aonde? Quando Rebeca viu que Deus era com Abraão, que Deus tinha algo grandioso na vida de Abraão, então Rebeca foi para lá. Para onde você vai? Para onde você está indo? Pergunta para Deus: Deus, aonde o Senhor está agindo? Onde está a bênção do Senhor? Onde está a tua graça? Onde está a tua aliança? Onde está o teu propósito, Senhor? Eu quero ir para o lugar onde Deus está agindo. Nós cantávamos um hino antigamente que dizia: eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença.
Rebeca foi habitar na presença de Deus. Ela podia ter ficado com seus pais. Ela tinha tudo na vida, na família dos seus pais. Ela era uma moça rica. Mas ela seguiu com o servo de Abraão. Conheceu seu esposo e entrou para a história. Ela seguiu a vontade de Deus. Ela foi ao lugar onde Deus estava agindo. Onde Deus está agindo? Você pode perguntar a Deus: Deus, onde o Senhor está agindo? O que o Senhor está fazendo? Rebeca tinha essa capacidade de entender a vontade de Deus. Ela entendeu a vontade de Deus na vida dos seus filhos. Ela viu. Quantas vezes nós, como pais, não vemos a vontade de Deus na vida de nossos próprios filhos? Não discernimos a vontade de Deus. E às vezes trabalhamos contra o propósito de Deus. Que Deus dê sabedoria aos nossos pais, às nossas mães, para entenderem o que Deus está fazendo na vida de nossos filhos. Para que a gente possa trabalhar em sintonia com o propósito dEle. E não ser um estorvo, não ser uma pedra no caminho de Deus, mas que Deus também abençoe nossos caminhos, nossas escolhas, e como Rebeca nos faça abençoados na presença dEle e para a glória dEle. Obrigado, Deus, obrigado por Rebeca. Agora colocamos nossas vidas diante do Senhor. E pedimos ao Senhor que nos ajudes, ó Deus, a sermos como essa mulher foi. Pessoas que entendem o Teu plano, que veem, ó Pai, o Teu propósito e se envolvem com Ele. Que vão lá, onde Deus está agindo, é lá que eu quero estar. Eu quero estar lá. Que nós entendamos também onde o Senhor está agindo. E vamos lá, vamos acompanhar a Tua obra, vamos estar junto, vamos participar dela. Hoje nós somos frutos da escolha de Rebeca. Que as futuras gerações sejam frutos de nossas escolhas. Que sejam abençoadas porque escolhemos certo. Abençoe nossas mães principalmente, ó Deus. Que elas sejam mulheres do Senhor. Que sejam como Rebeca. Que entendam o plano de Deus para suas próprias vidas. E vivam este plano, Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, que elas também como mães entendam o plano do Senhor na vida de seus filhos e sejam bênçãos na vida deles. Afinal, foi para isso que o Senhor as chamou. Que tenhamos muitas Rebecas em nossa igreja. Como vimos, não há nenhuma, Senhor. Pelo menos não com o nome, mas o espírito de Rebeca, Senhor, esteja sobre nós. O mesmo espírito que a conduziu. Que seja o Espírito que conduza as nossas vidas para fazer as escolhas segundo a vontade de Deus. Abençoe nossas mães e elas sejam Rebecas na vida de nossas famílias, na vida de nossa igreja, na vida da nossa cidade, e que Teu nome seja glorificado na vida delas. É o que clamamos no nome bendito do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.